Olá, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma videoaula sobre estruturas de comando e variáveis. Meu nome é Paulo. Meu nome é Vitor. Meu nome é William. E nós somos da turma 853 da professora Oi, Gisele gente. Batalha. Meu nome é Vitor, eu sou da turma da Gisele. E hoje eu vim falar de variáveis. O que são as variáveis? São dados armazenados na memória do computador que são utilizados durante o código do programa. Os tipos dela são inteiros, reais, lógico e caractere. O que são isso? O que é isso? O tipo real. O tipo real são números que usam casas decimais, né? O tipo de variável inteiro são quando não tem casas decimais. Tipo lógico quando é verdadeiro ou falso. E o tipo caractere quando é uma mensagem, uma cadeia de caracteres. E eu vou demonstrar melhor isso para vocês. É só vocês me acompanharem aqui no computador. Valeu? Olá, tudo bem? Eu vou falar sobre estrutura condicional. Estrutura condicional é um tipo de estrutura na qual o algoritmo é executado baseado em alguma condição, como o próprio nome já diz. Ela se divide em dois tipos, simples e composta. A condicional simples, só existe uma condição, que é no caso, quando baseado nessa condição, o algoritmo deve fazer tal comando. E na composta, o algoritmo recebe uma condição e ele deve fazer o comando baseado nessa condição, caso contrário, fazer de acordo com alguma outra condição. E eu vou demonstrar agora num exemplo a seguir. Bom, gente, então de volta aqui, já falamos um pouquinho do que se trata as variáveis. Eu vou estar fazendo a demonstração aqui dos 4 tipos para vocês e basicamente as diferenças entre elas. Então vamos lá, o primeiro exemplo que eu vou dar são variáveis do tipo inteiro, né? Como o próprio nome já diz, são números inteiros sem ter casas decimais, ou seja, números que não são fracionados. Por exemplo, 1, 10, 30, o menos 20, 0, menos 3, né? Ou seja, números que não possuem essas casas decimais, né, são considerados aí como números inteiros e vão ser declarados aí na variável do tipo inteiro, beleza? Para próximo exemplo de variável aqui, tipo real. Basicamente é ao contrário do inteiro, né? São números que possuem as casas decimais, né? Vão ser declaradas dentro dessa variável aí do tipo real. Eu vou demonstrar aqui o exemplo para vocês. Tipo de real, como eu já falei, são números fracionados, ou seja, que possuem essa casa decimal aqui, né? Pode ser ela 1.01, 0.01, o menos 0.75, ou seja, números que possuem as casas decimais, né? Não importa que sejam negativos ou positivos, tá? Basicamente aí a diferença entre inteiro e real. Para a próxima, então, de caractere. Caractere, como o próprio nome já diz, é uma cadeia de caractere, né? Muito usada aí para a gente colocar mensagens, como por exemplo, bom dia, informe a sua idade. Ou seja, tudo que contém nas aspas é a mensagem, né? A cadeia de caractere. Bom dia, informe a sua idade, né? Um dado lá para a gente criar uma interação com o usuário. Ele vai informar lá a idade dele, vai ser salva na variável que eu for criar do tipo caractere. Ou seja, dentro das aspas eu posso colocar pontuação, acentuação, números, símbolos, não importa. Vamos lá então para o quarto e último exemplo, que é a variável do tipo lógico, que basicamente vai ser verdadeiro ou falso. Ou seja, o que é isso, Vitor? Ela vai me retornar um valor, por exemplo, se vai ser verdadeiro ou falso. Por exemplo, o 1 é maior do que 2? Não. O 1 não é maior do que 2, ou seja, ele me retornaria aqui com o valor falso, né? Agora, por exemplo, se eu faço 1 é maior ou igual a 1, ele me retornaria com o valor de verdadeiro. Por que retornaria com o valor de verdadeiro? Porque o 1 não é maior que o 1, mas ele é igual a 1, ou seja,
logo então ele é verdadeiro. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado aí, tá? O tempo era bem curtinho, foi basicamente o que deu para fazer. É, eu sou da turma 853, professora Gisele Batalha. Agora eu vou apresentar os exemplos de condicional simples, condicional composta e estrutura sequencial. Segue o primeiro exemplo de condicional simples. Eu vou apresentar um algoritmo em que utiliza essa estrutura de condicional simples. Eu vou pedir para ele ler dois números inteiros e encontrar o maior entre eles. Agora eu vou declarar as variáveis, que nesse caso vai ser só inteiro. Eu vou chamar primeiro de A, segundo de B e vou declarar o maior. Vou iniciar o algoritmo. Vou pedir para ler o A e o B e vou definir de cara que o A é o maior. Eu vou colocar que se o B for maior que o A, ele será o maior. E vou pedir para ele escrever o maior. Esse foi o de condicional simples. Agora eu vou utilizar um exemplo para demonstrar a condicional composta. Na condicional composta são necessárias duas ou mais condições. Eu vou pedir para ele ler uma média e informar se o aluno foi aprovado ou reprovado. Caso a média for maior que 7, maior ou igual a 7, o aluno estará reprovado. O aluno estará aprovado. Caso contrário, ele estará reprovado. Vou iniciar o algoritmo. Eu vou declarar as variáveis. Eu vou declarar que a média vai ser real, pois ela pode conter casas decimais. E vou declarar o caractere também, que é o aprovado ou reprovado. Vou iniciar. Vou pedir para ler a média.
se a média for maior ou igual a 7, vou pedir para escrever aprovado. Se não, vou pedir para escrever reprovado. Vou fechar o algoritmo. Esse foi o exemplo de condicional composta. Agora eu vou apresentar um exemplo de estrutura sequencial. Eu vou pedir para ele calcular a soma entre dois produtos. Entre dois preços. E vou pedir para informar o total da soma entre eles. Declarar as variáveis. Nesse caso, o preço pode ser real. Como são dois preços, eu vou informar preço 1 e preço 2. Aí eu vou iniciar o algoritmo. Vou pedir para ler os preços. E vou dizer que o total é a soma entre esses dois. Vou pedir para escrever o total. E eu vou fechar o algoritmo. E aí, tudo bom? Eu vou falar sobre estrutura de repetição. O que é estrutura de repetição? Estrutura de repetição é utilizada no algoritmo quando queremos calcular mais de uma informação. Essas estruturas se subdividem em três tipos: para, enquanto e faça. Vamos começar com a estrutura de repetição enquanto. Já preparei 3 algoritmos aqui para vocês, os números de 0 até 10, números de 10 até 0 e números pares de 10 até 0, ok? O primeiro, número de 1 até 0, né? De 1 até 10, perdão, vai começar contador recebendo 0 e o contador vai, enquanto, né, o contador for menor ou igual a 10, faça. Contador vai receber contador mais 1 para sempre atualizar, enquanto, né, ele for menor ou igual a 10. Quando chegar a 10, ele vai subir, vai vir para cá e vai ser 10, sendo igual a menor a 10, e ele vai continuar. Vai vir para cá, 10 mais 1, 11. Ele vai para lá e assim que ele perceber que é maior que 10, que não é igual nem menor, ele vai e finaliza o nosso algoritmo.
nos números de 10 a 0, o que a gente vai trocar? Nós vamos trocar um no contador, já que eu quero de 10 até 0, quero retroagir, eu tenho que mudar, porque o meu primeiro eu queria de 0 até 10. Então, eu tenho que mudar aqui, botar 10, e aqui eu quero colocar 0, porque eu quero de 10 até 0. Então, se eu quero diminuir, eu não posso somar, eu tenho que diminuir. Então, vai ser, o meu contador vai começar com 10, ele vai diminuir até o 0 de 1 em 1. Ele vai fazer esse mesmo processo 11 vezes, porque 11 é a mesma coisa que aconteceu lá. Ele, quando chegar a 0, ele vai lá em cima de novo, aqui no enquanto, e quando ele perceber que não é maior, e outra coisa que também tem que mudar é isso aqui, tá bom? Quando ele perceber que não é maior nem igual a 0, ele vai finalizar o nosso algoritmo enquanto. E o último, que são os números pares, 10 até 0. Vai continuar aqui, quero até 10, vai receber 10. Aqui também, sendo que, se eu quero par, eu tenho que diminuir 2 em 2 e não 1 por 1, como eu fiz no segundo algoritmo, tá bom? Então, foi esses 3 exemplos de algoritmos que eu lhe dei. Agora eu vou explicar o repita. Vou usar o mesmo exemplo que eu usei no enquanto, vou usar o somador, tá? Contar de 1 até 10 e vou lá. Esse é um contador, o contador vai ser uma variável, vai ser um inteiro, ok? Agora eu vou continuar. No início vou usar o contador, recebe 1. Agora vem, repita. Escreva o contador. Contador. Ele vai receber o contador mais 1. Aí vem até o nosso contador maior que 10. Fim. A diferença é que no enquanto eu dou o limite no início e o repita no fim. No enquanto, eu falo, tem que ser menor ou igual a 10, faça. E no início. Já o repita não, no fim. Tem que ser enquanto, né? Tem que ser até o contador ser maior que 10. Então, quando o contador for maior que 10, aí para. Esse foi o nosso exemplo de repita, que é bem parecido com o enquanto, só que ele só muda esse jeito. O enquanto é no início e o repita. O último exemplo é a repetição para. Vou utilizar os exemplos que eu utilizei anteriormente, que é o contador de 1 a 10. Os exemplos são bem simples e fáceis. O para é um contador muito simples. Usei aqui a variável C, meu vai ser um inteiro, tá bom? Então, para C, recebe 1 até 10, faça. Escreva C, fim para. O que esse meu algoritmo vai fazer? Simplesmente, ele vai ler 1 e vai até o 10. Ele vai contar de 1 até 10, é simplesmente isso. É bem simples, eu só consumi 3 linhas, tá bom? E o outro contador, eu vou fazer o contador, sendo que eu vou pular de 2 em 2. Vou fazer a mesma coisa do outro, as mesmas características, tá bom? C vai receber 1, vai até 10, só que passo 2. Ele vai fazer o passo do 1, vai pular 2 vezes até chegar ao 10, ok? Se for maior que 10, ele vai voltar um número anterior. E o último exemplo é o de 10 até 1. Começando, o que vai mudar é aqui, 10, e ele vai até 1. Então, para C receber 10, até 1 passo. Como eu quero reduzir, então vai ser menos 1,
e não mais como estava lá em cima. Então é passo menos 1. Então ele vai ser de 10 até 0, ok?